É sexta-feira! Uau! O final da semana é sempre saudado com muito entusiasmo. Sexta-feira, 18 de março, dia 18 de março do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro, a análise diária da economia e da política nacionais. Antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que hoje é dia de Corporate Vision, ou seja, visão empresarial, se quiser Corporate Vision, que é a parceria que o canal A Cor do Dinheiro tem com a Vision, e onde analisamos matérias referentes à informação financeira e fiscal, com incidência no mundo corporativo, para as empresas. O programa de hoje é sobre rentabilidade versus liquidez, não é? É como que dizia o José Pedro Farinha, às vezes o meu contabilista diz-me que eu estou a ganhar dinheiro, mas depois eu não tenho dinheiro para estar a pagar salários e coisas do género. Portanto, são coisas como esta que vamos analisar no programa de hoje, a partir das 12 horas. Já sabe, Corporate Vision hoje. Bom, antes de irmos também ao programa, só uma coisa, não vai haver Think Tank esta semana. E a culpa é exclusivamente minha, que tive que mudar o programa de terça-feira, como se recorda, porque nós tivemos o Corporate Talks no Porto. E foi impossível conseguir reunir consenso entre os restantes membros do painel para termos o Think Tank. Humildemente peço desculpa, é minha absoluta responsabilidade. E quero dizer que na próxima terça-feira teremos o regresso normal do Think Tank então. Antes de irmos ao programa de hoje, também quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída tem cupom promocional. É só escrever Camilo e pumba, desconto 10%. E também sabe que depois nós divulgamos aqui aquelas promoções semanais também. Bom, e para a semana, se calhar fazer aqui uma brincadeira, um passatempo também com a Prozis. Bem, então agora vamos lá aos assuntos principais de hoje. Primeiro, a questão da Ucrânia. Uma reflexão. Como você sabe, nos últimos dias têm aparecido muitas notícias sobre a eventualidade de um acordo. O Financial Times foi o primeiro a divulgar os detalhes de um possível entendimento, que depois foi prontamente rejeitado pela Ucrânia a dizer que aquilo é a visão da Rússia, e nas últimas horas têm-se sucedido estas informações. Eu estava aqui a fazer um bocadinho de flashback e a pensar, lembra-se dos dias anteriores ao início da guerra? A Rússia passou insistentemente a informação de que estava a retirar tropas. E os Estados Unidos foram o único país que avisou o mundo de que aquilo era mentira. E que, portanto, até estava a haver um reforço das tropas russas junto à fronteira da Ucrânia. E se, agora, alguém estiver a passar deliberadamente esta informação para ver se alguém baixa a guarda e a guerra não terminar aqui? Acho que era bom pensar nisso. E já agora, por propósito disto, como já percebeu, há um grande vencedor nesta guerra, chama-se Volodymyr Zelensky, por causa da sua extraordinária capacidade de comunicação, de empatia e também forma de conseguir chegar aos centros de decisão. Já falou para o Parlamento inglês para a Câmara dos Comuns, para ser mais exato, já falou para o Congresso nos Estados Unidos e também já falou para o Parlamento alemão em Berlim. É de saudar, até porque mostra a capacidade mostra a capacidade que a informação tem de, às vezes, conseguir mudar as coisas e dar a volta por cima. Ponto seguinte, Cláudio Azevedo, CEO da Sonai, e na apresentação dos resultados da Sonai ontem, onde Cláudia Azevedo apareceu vestida assim. Como já percebeu, as cores da bandeira da Ucrânia. Quando foi questionada sobre o assunto, Cláudio Azevedo disse, ipsis verbis, isto é uma homenagem aos nossos trabalhadores ucranianos. Você dirá, é uma jogada de marketing. É óbvio que é uma jogada de marketing. É mais do que isso? Muito provavelmente é. Mas a questão é esta. As empresas e a vida hoje jogam-se muito com o marketing. E, portanto, não fica nada mal, pelo contrário, que uma empresa consiga, ao mesmo tempo que está a homenagear quem desta nacionalidade trabalha para ela, e ao mesmo tempo esteja a promover a imagem da empresa. Portanto, grande malha da Cláudia Azevedo. Ponto seguinte, a EasyJet, como sabe, nos operadores low cost que funciona aqui no mercado português,
diz que não vai subir o preço dos bilhetes. Uns sobem, outros não. Quem é que sobe? Chama-se isto concorrência, não é? Pá, já percebeu onde é que eu quero chegar. Eu, na segunda-feira, disse aqui que a TAP ia mesmo subir o preço dos bilhetes. Ao contrário do que tinha afirmado o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Ontem houve um espectador que me escreveu a dizer assim, olha, está a ver, afinal parece que você tinha razão. Tinha razão, tinha. Até porque eu sei, porque estava a negociar bilhetes para daqui a um mês. Bom, e parece que a TAP vai subir aqui no curto, mas não é só no curto, ou melhor, no médio curso que vai subir. A TAP vai mesmo subir e de forma significativa os bilhetes. Bom, neste mercado há quem não vá subir, que é o caso da EasyJet. Você dirá, está bem, mas não são diretamente concorrentes, a EasyJet vai para aeroportos, faz sobretudo médio curso, aqui a Europa, e portanto não conta. Conta. Neste mercado aéreo conta. E já agora, também nessa matéria, já sei que há outros operadores também, uns vão subir e outros vão conseguir manter os preços. E já agora, a propósito disto também, a EasyJet diz que vai abrir mais 4 rotas. Bom, como você sabe, a Ryanair acabou por concretizar aquela ameaça de fechar 18 rotas ou 19 rotas, como eu lhe disse aqui esta semana. Mas eu reparei que o Dr. Luís Araújo, o presidente do Instituto de Turismo de Portugal, apareceu muito pressurosamente a dizer não, isto não tem grande relevância porque são sobretudo rotas que levam portugueses para fora. Até porque isto está concentrado em cidades para onde os portugueses vão muito. E eu fiquei assim a pensar, bem, então quer dizer que os aviões vêm vazios para cá e levam portugueses para fora. É isso. As transportadoras aéreas ganham dinheiro só one way ou two way? Bem, fica a sua reflexão. Ponto seguinte. Vem aí novidades na Altice Portugal e Altice Global. Porquê é que eu digo isto? Como você se recorda, como você sabe, nos últimos meses tem havido muitas notícias, profusas notícias mesmo a dar conta de eventual venda da Altice Portugal. Eu confesso que tive sempre algumas dúvidas que se fosse a acontecer. Eu acho que poderia haver uma alienação de parte da Altice Portugal para financiar compra de outras empresas em mercados externos, porque as telecomunicações são um mercado global. Mas não, vem aí novidades hoje, aguarde aí pelas 10h30, pelas 11 da manhã. Eu vou-me rir um bocadinho. E já agora, a propósito da Altice, lembrei-me de uma coisa, até porque estava a ver as manchetes dos jornais de hoje. Meu Deus, de vez em quando aqui isto empanca tudo. Então eu vou-lhe mostrar aqui a manchete. Espera aí, antes de irmos à manchete Não, já lá vamos, às outras manchetes. Estava aqui a ver a manchete do Expresso hoje de manhã e aqui há duas notícias. A primeira está aqui, tem a ver com a ministra Van Dunen, decidiu mandar investigar a história dos processos de atribuição de nacionalidade a judeus sefarditas. Mas a segunda informação, que é aquela que está aqui em baixo, desculpe lá, isto não está assim muito fácil hoje, esta informação que tem aqui um círculo em baixo, que é a segunda, diz que Portugal está a reequacionar a reabertura das centrais a carvão. Não só o Pego, mas também Sines. Talvez haja aqui algum exagero, mas dá que pensar. Mas ainda bem que nós estamos a repensar, porque a forma como estão os preços, com perspectiva que venham a ficar, na energia, pode fazer sentido levar isto a sério. Mas vamos voltar ao primeiro, ok? Vamos à primeira informação que diz assim. Ministra Van Dunen, portanto a Ministra da Administração Interna e da Justiça, acumula as duas pastas, pediu investigação ao caso dos judeus sefarditas. Nas últimas semanas eu tenho assistido com espanto à forma como se está a fazer a análise deste caso. E vou-lhe dizer porquê. Porque alguém ao investigar descobriu que a maior parte destes pedidos têm sido feitos pela comunidade israelita, judaica do Porto. E que Lisboa teve pouca responsabilidade nisto e, como sabe, a Polícia Judiciária está a investigar esta brincadeira. E o que terá sido o sinal a explotar isto tudo foi a atribuição da nacionalidade ao Sr. Roman Abramovich, russo, judeu, dono do Chelsea. E a partir daqui tudo isto começou a ocorrer. E ao mesmo tempo alguém tentou juntar a este processo outros processos. Primeiro ponto.
há que dizer, eu estou convencido que a esmagadora maioria destes vistos, ou melhor, destes pedidos que foram aprovados, não tem falcatrua nenhuma. Correspondem efetivamente a pessoas que têm ancestrais que viveram na Península Ibérica e concretamente em Portugal, que é o critério que a lei prevê para a atribuição da nacionalidade para corrigir um erro histórico que nós cometemos com Dom Manuel. Bom, neste processo, nesta enxurrada, alguém quis juntar ao senhor Roman Abramovich outro nome, Patrick Drahi. Curiosamente, o dono, se quiser, o maior acionista da Altice. Bem, eu andei algumas semanas a falar com pessoas que têm conhecimento do processo aqui em Portugal e, inclusive, uma das informações que me saiu dentro de fonte oficial, portanto, você tem aqui dois ministérios nesta matéria, Justiça e Ministério da Administração Interna, e a mim o que me dizem é que o processo do Sr. Draghi não tem nada a ver com o processo do Sr. Abramovich. E eu não sei, quando alguém misturou isto aqui, qual é que foi a intenção com que o fez. Se foi uma intenção para estar a borrar o nome das pessoas, não fica muito bem. Mas uma coisa é certa. Parece, pelas informações que existem, e os departamentos, nomeadamente o Instituto de Registro Notariado, têm sobre esta matéria, que existe efetivamente uma ligação ancestral da família do Sr. Draghi em Portugal. E isto mete até outras coisas, como prova física, como por exemplo, lápides em cemitérios, percebe? Com o nome Draghi. Se isto se confirmar, é uma vergonha a forma como às vezes para se fazer, ou melhor, para se correr atrás de caixas ou manchetes ou diabo 4, às vezes se mistura casos que não têm nada a ver com fugir à lei, com casos que eventualmente podem ter a fugir com à lei. E isto é alguma coisa que nós devíamos pensar. Bom, vamos então mudar de tema, porque já terminamos com isto, o período de ordem do dia. Meu Deus, isto hoje está mesmo difícil. Bom, Álvaro Sobrinho, ex-presidente do BESA, Banco Espírito Santo Angola, que, segundo as últimas investigações, parece que lhe estão atribuídos, aliás, parece que as autoridades têm dúvidas sobre a sua responsabilidade noutros processos. Álvaro Sobrinho saiu de uma inquirição no Tribunal de Instrução Criminal com uma caução de 6 milhões de euros e a apreensão de passaporte. Suspeitas de que o Sr. Sobrinho esteja envolvido numa operação que desviou mais de 350 milhões de euros de um processo em Angola que tinha a ver com a construção de casas de habitação social. Ninguém é culpado até trânsito em julgado uma sentença, como todos nós sabemos. Mas uma coisa é certa, vão-se avolumando sinais de que terá havido wrongdoing, não é? Uma série de processos que passaram pelas mãos do Sr. Álvaro Sobrinho. O que se pode pedir neste caso é que estes processos sejam investigados e julgados com a maior celeridade possível, como nós falámos aqui há uma semana e meia no caso do Ricardo Salgado, que é para depois isto não se perder no tempo e ficarem estas dúvidas eternamente espalhadas por aí. Bom, primeiro ponto da conversa de hoje, pontos mais importantes. Hoje vamos centrar a atenção, tirando estas questões todas, nomeadamente o processo do Sr. Draghi, vamos assentar em duas coisas. Primeiro, o disparo dos preços, mas é disparo mesmo, e você vai perceber. E depois o impacto que isto vai ter na economia, nomeadamente por causa daquilo que foram os avisos, alertas feitos pelo Conselho de Finanças Públicas ontem. E o primeiro sinal é este. O INE diz que houve uma subida, atenção ao adjetivo, acentuada de preços, tanto na produção como no consumidor, em janeiro. Ora, quando se diz subida de preços acentuada, é mesmo acentuada. Porque há subidas de 4, 5, 6, e há subidas de 20, e há subidas de 30%. Ora, isto é preocupante, percebe? Porque mostra que nós podemos estar à beira de perder o controle sobre os preços. Sabe qual é o grande problema da inflação? É como, está a ver aquela história que se conta do gênio, que a gente apanha uma garrafa, abre a garrafa e sai o gênio, e depois meter o gênio lá dentro é difícil. A inflação é a mesmíssima coisa. A inflação quer dizer subida geral de preços. Ora, quando as famílias e a economia em geral percebem que os preços vão subir,
e que o seu salário sobe abaixo dos preços, a tendência é para começar a reivindicar aumentos. Não é? Ora, e como eu lhe expliquei também aqui há vários meses, como um termo italiano chamado scala mobile, não é? Que era um termo muito usado em Itália nos anos 70 e 80, quando os preços sobem aqui, a gente vai pôr os salários aqui, e depois os preços continuam a subir, e isto vai para aqui, isto nunca mais para. Daí a scala mobile. Okay? É como uma escada rolante. Bem, o problema fundamental é que isto não está a acontecer apenas com o trigo, com os óleos, com a carne. Há casos em que a subida do preço do frango foi de 20%. Portanto, você aqui pode ter uma ideia da gravidade do fenómeno. Bom, mas o pior disto tudo é que, diz o INE, isto começou pelo mercado de bens e produtos e já saltou para o mercado dos serviços. Ora, o problema é que o mercado dos serviços é aquele onde você não tem uma percepção física do aumento. Sei lá, falta trigo, os preços sobem, não é? Agora, nos serviços é diferente. E isto quer dizer, quando o disparo dos preços chega aos serviços, que esta sensação, esta consciência geral de que os preços estão a subir, já chegou também a uma área onde a percepção não é física. Isto é muito mau sinal quando acontece. E repare, ontem, pelos dados que nós tivemos da Europa, a inflação voltou a subir. E as próprias autoridades do Reino Unido, por exemplo, já está em 8%. Aliás, curiosamente, antes de ontem, o Banco de Inglaterra também subiu a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. E o que isto mostra é que nós estamos, de facto, já com o alerta vermelho por toda a Europa. A única questão que se intermeteu aqui nos últimos tempos foi a questão da guerra, que na Europa vai ter um impacto maior dos Estados Unidos. Bom, mas o drama é este, é que, de facto, as autoridades monetárias, isto é, os bancos centrais europeus mais o Banco Central Europeu, não perceberam que isto não era nada, primeiro, nem um fenómeno transitório, e em segundo lugar, que não ia começar a cair já em 2022, como se disse profundamente o BCE e também o nosso querido governador do Banco de Portugal, querido entre aspas, obviamente, isto é ironia, chamado Mário Centeno. Bom, vamos ver no que é que as modas vão parar, sendo certo que eu estou absolutamente convencido, mas absolutamente convencido, que com estes números que o INE divulgou e os que nós estamos a conhecer na Europa, isto vai continuar, nomeadamente em certos mercados. Bem, ponto seguinte também. Ontem, o Conselho de Finanças Públicas pôs um documento cá fora, um estudo. Primeiro aviso, a economia vai crescer menos do que estava a pensar. 4,8%, diz o Conselho de Finanças Públicas, que corresponde a uma descida em relação aos 5,1% que o CFP previa no anterior. Olha, a mesma coisa aqui em Espanha. Está a ver a manchete dos 5 dias de hoje? Mais inflação e menos PIB. Em Portugal podia ser exatamente a manchete de um dos jornais de economia hoje, que é, bom, vamos ter mais subidas de preços e vamos ter um PIB inferior, ou seja, vamos criar menos riqueza. Bom, o mais sério disto é que diz o CFP. O curioso desta brincadeira é que o CFP está a ser muito mais atual na revisão das suas análises do que está a ser o Banco de Portugal. Isto só diz bem do trabalho do CFP, como já lhe disse aqui várias vezes, a única instituição que hoje neste momento está a fazer um trabalho sério nesta matéria não é o Banco de Portugal, chama-se CFP, Conselho de Finanças Públicas, e como também sabe, várias vezes já bati palmas aqui à Nazaré Costa Cabral, que é a presidente do CFP, que eu nem sequer conheço, portanto não estou a fazer frete a ninguém. Mas diz o CFP que esta coisa ainda pode ficar pior, que em função de alguns parâmetros que venham a ocorrer, nomeadamente o que possa vir a sair da guerra, se vai prolongar ou não, este crescimento pode cair para 3,5%. Bom, aqui a honra seja feita. O Governador do Banco de Portugal até já foi mais longe do que o próprio CFP. Porque como quem esteve atento na semana passada, nomeadamente na sexta-feira, numa intervenção de Mário Centeno aqui na tal conferência dos economistas, Mário Centeno disse que em alguns trimestres deste ano o crescimento pode ser zero. Ouviu bem? Zero. Mas diz que podemos ter na Europa até uma contração em alguns trimestres. Ora, isto significa, o que Mário Centeno está a dizer, e alguns analistas já começam a dizer na Europa, é que se as coisas correrem mesmo mal com a guerra, é possível que a gente venha a ter
uma recessão. Isto é possível em 2022? Não. É possível em 2023? É. E, portanto, é para isto que nós temos de estar preparados. Aliás, como se sabe, neste momento, acho que o Primeiro-Ministro vai apresentar ao Presidente da República o Governo na próxima semana. Eu sei, neste momento, de fonte segura, que quem está a trabalhar neste momento com os números, por causa das finanças, está preocupadíssimo dentro do Governo. O próprio Primeiro-Ministro já foi informado, daí a cautela com que o Governo está a falar da despesa e da dívida, percebe? Porque o cenário é péssimo, desde o preço do petróleo até o preço da energia em geral, e acabar no preço dos combustíveis e acabar nos alimentos. Portanto, a preocupação aqui é geral e se as coisas correrem mal, nós podemos ter uma surpresa ainda mais negativa, não só em 2022 como em 2023. Bom, o que é que leva a Centeno e outras pessoas a dizerem isto? É o BCE não, porque o BCE até já disse que vai parar isto. É o ambiente macroeconómico que está a ficar feio. Bem, voltemos ao CFP. O CFP fala também no déficit orçamental para este ano, contas públicas, e diz que o déficit pode ficar nos 1,6%, mas há riscos. Então vamos lá aos riscos. Primeiro a guerra, obviamente, não é? E a forma como isto pode vir a evoluir. Segundo, o novo banco. Diz o CFP que não sabe se o Governo, ou melhor, o Fundo de Resolução não vai ter de entregar ao novo banco os 485 milhões de euros que restam daquela garantia contingente de 3,89 mil milhões de euros que o Governo em 2017 vendeu. Novo banco. E diz mais que há também riscos se o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, deixa-me só dizer uma coisa. Não, vou guardar para segunda-feira, mas avanço já aqui. Eu acho que o Governo já devia ter revisto o Plano de Recuperação e Resiliência, em função do que está a acontecer com a guerra. Ouviu aqui primeiro. Segunda-feira falaremos sobre isto. Mas diz aqui, o CFP, imagine que o PRR não se executa na sua totalidade, quer dizer que há menos investimento, o PIB até pode crescer menos. Diz que também aquelas garantias do Estado que foram dadas, nomeadamente durante a pandemia, se por acaso as empresas não honrarem, o Estado pode meter esse dinheiro. Está a haver outro risco? Bom, e finalmente, a possibilidade do Governo ter que meter mais dinheiro na TAP. Não sou eu que digo, é o CFP, ok? Que é para não dizer que eu tenho alguma coisa contra a TAP. Portanto, está a ver como é que isto pode ficar mal. Bem, para terminar, eu vou só à frase da semana. Cláudia Azevedo, CEO da Sonai. Ninguém precisa de 6 garrafas de óleo em cada ida ao supermercado. Você ouviu aqui uma coisa parecida na segunda ou na terça-feira, já não me recordo. Chegamos ao fim da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 8.000 pessoas que estavam em direto ainda há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ouvir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê, certo? É que aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Muito obrigado. Até às 12 horas com o Corporate Vision. Tenham um grande fim de semana. Eu vou estar fora do país no fim de semana, em trabalho, mas na segunda-feira às 8 da manhã cá estarei para lhe acelerar o juízo. Tenham então um grande fim de semana e com licença.